Uma ótima noite para você, seja bem-vindo aqui ao nosso meio de campo para falar de futebol, para falar do Votuporanguense e também para falar do Ituano campeão paulista de 2014. Essas são algumas das atrações desse programa de hoje, que aliás já está no ar. E para falar desse final de semana que teve muita emoção, né? O pessoal que tem problema de coração esse ano quase, né, que infartou, deu aquele problema. Para falar dessa rodada emocionante, temos aqui do nosso lado, já pedi para o pessoal apresentar aqui os nossos companheiros de hoje. Aqui do meu lado, meio de campo, Margiotti, para quem não conhece, né, o grande Margi. Margi, tudo bem? Seja bem-vindo mais uma vez aqui com a gente, né? Mais uma vez, estamos sempre à disposição, tudo bem, né, para falar dessa final importantíssima do campeonato paulista entre Ituano e Santos. Ele fala, mas foi injusto o título? Não, não foi. Acho que o Santos fez uma melhor campanha, mas o Ituano também foi um grande time. Ficou aí 6 jogos sem tomar gol. Quem fica 6 jogos sem tomar gol também merece ser campeão. E do lado dele está ali o Marcelo Stringari, também conhecido como Marcelo do Cupim, vai. E também esse ano ficou conhecido como Marcelo do Cave, o Marcelo do Votuporanguense, para falar da campanha da Votuporanguense esse ano. É que a gente vai fazer aqui um mini balanço da campanha. Marcelo, obrigado pela presença nessa segunda-feira. Obrigado eu pela oportunidade. A gente vai vir aqui falar para vocês do Cave. Queríamos ter classificado, mas acho que o trabalho foi bem feito e vamos poder explicar mais para o pessoal entender. Então vamos lá, para ver para vocês saberem como o nosso meio de campo é democrático. Vocês querem começar falando do Cave primeiro ou do Ituano? Olha, para mim eu falo de qualquer assunto, mas eu acho que o Cave hoje é uma situação importante. É mais importante, porque depois dá tempo dele pensar em alguma cornetada, né, pro lado do Santista. Claro, aqui nos bastidores vocês já estavam O cara me ligou hoje logo de manhã e falou, e tu, tá bem? E tu tá bem? Todo deve estar uma festa lá, e tu. Bom, vamos lá, vamos começar então falando do Votuporanguense. O Votuporanguense, a gente tem os gols aí, né? O Votuporanguense foi até Bauru, enfrentou o Noroeste, né? O Votuporanguense tinha uma chama acesa, digamos assim, mas bem pouca. O Noroeste é rebaixado. Bom, vocês que foram no jogo ontem, falando do jogo ontem, como é que estava o espírito dos jogadores ontem? Começar pelo Marcelo, você acompanhou lá, Marcelo, ontem? Acompanhei sim. A gente foi até Bauru muito confiante que a gente poderia fazer o resultado e as outras equipes fizessem um resultado positivo também para a classificação do Cave. Mas infelizmente a Matonense fez a parte dela e o Guaçuano, já rebaixado, pegou o Independente e o Independente fez o que a gente devia ter feito contra o Flamengo. Matou dentro de casa e classificou. A oportunidade teve nas nossas mãos e a gente não soube aproveitar. O Independente não deixou escapar, falou, vem aqui que a gente está classificado e já colocou logo 3 no Guaçuano e não deixou nenhuma esperança para o Votuporanguense. Margi. Olha, foi um jogo ontem lá em Bauru contra o Noroeste com a seguinte perspectiva. A Votuporanguense foi a campo contra o Noroeste rebaixado e apesar de estar jogando fora de casa, o time entrou no primeiro tempo já tendo definitivamente a certeza de que poderia vencer a equipe do Noroeste. Só que o Noroeste resolveu correr, talvez o que não correu durante o campeonato, correu no primeiro tempo lá contra a Votuporanguense, fez 1-0, né? E aí poderia ter feito até 2 ou 3 na Votuporanguense. Votuporanguense lenta, sem motivação em campo no primeiro tempo. Aí, quando terminou o primeiro tempo, foi para o intervalo, todo mundo já ficou sabendo que o Independente estava ganhando de 2, que a Matonense estava ganhando do Flamengo, mas o Sertãozinho também estava vencendo, e que a Votuporanguense não teria chance de classificação. O que aconteceu? Infelizmente o Stander teve um problema e foi substituído pelo Cecel, que retornou de uma cirurgia no joelho. E com a entrada do Cecel o time melhorou, mas melhorou muito. Ganhou velocidade, ganhou habilidade e ganhou principalmente no toque de bola. Aí a Votuporanguense envolveu a equipe do Noroeste totalmente no segundo tempo. Virou o jogo 2-1. O Marcelinho perdeu um gol cara a cara, o Thiaguinho perdeu um gol cara a cara, o Marcão perdeu um gol cara a cara, aí poderia até ter dado uma goleada em cima do Noroeste. Foi 2 tempos distintos, primeiro tempo muito mal da Votuporanguense, bom para o Noroeste, que ainda aguentou correr. No segundo tempo a Votuporanguense melhorou, virou, fez o placar, mereceu o resultado e poderia até ter dado uma goleada no Noroeste.
Olha, a gente comentando assim, né, é claro que a gente fica chateado, né, igual o Marcelo disse, a gente fica chateado com a desclassificação do Votuporanguense, mas fazendo um balanço, eu acredito até que foi um ano produtivo para o Votuporanguense, né, Marcelo? Não, foi sim, a gente aprendeu muito nesse ano, a gente pegou o time muito em cima em novembro, tá? A gente montando o time, assinando compra e venda, fazendo o contrato do clube. Então foi um ano muito rápido para nós, as decisões teriam que ser tomadas muito rápidas, mas a gente aprendeu muito, lógico que teve erros e com certeza com esses erros a gente vai acertar muito mais para o ano que vem ou para o segundo semestre, né? Porque aí tem a Copa Paulista e com certeza o Votuporanguense será um participante e podemos já traçar uma equipe, um elenco para o ano que vem da A3. Lembrando, né, que houveram algumas mudanças, né, no meio do caminho da Votuporanguense. Primeiro teve a entrada do Francer, depois veio o Ricardo Pinto. Essas mudanças aí, Mardi, como é que você avalia? A gente comentando aqui nos bastidores aqui, a gente poderia até ter feito uma mudança a mais, né? Mardi? Eu acho até, eu entendia quando contratou o Fransérgio, que o Fransérgio fosse, talvez, tivesse um pouco mais de experiência. Faltou um pouco de experiência para o Fransérgio. Não qualidade técnica, mas faltou experiência para o Fransérgio dentro da montagem do time, de autonomia para comandar o time dentro de campo. Teve pessoas envolvidas, não da diretoria, mas que talvez tentou ou controlou o Fransérgio dentro do seu trabalho, dentro dos trabalhos técnicos e principalmente de escalação da equipe. Com isso, a equipe acabou perdendo um pouco de confiança no treinador. Ele perdeu a autonomia dentro da Votuporanguense e chegou a um ponto que depois do jogo lá em Penápolis contra o Cotia, apesar que também o Fransérgio tinha problemas alheios ao futebol, problemas familiares, o que levou também ele a pedir demissão da Votuporanguense, mas com a saída do Fransérgio, a gente entendia até de que a contratação de um novo treinador não seria necessário, até porque quando foi formado esse grupo de investidores na Votuporanguense, quando começou os trabalhos, eu tive a oportunidade de ver um projeto que foi elaborado pelos investidores, que era um projeto de 5 anos, e que em 5 anos a Votuporanguense teria que ter um acesso mínimo para a Série A2, um acesso mínimo para a Série A2. Então foi formado um elenco e talvez com uma expectativa já desse ano de ter o acesso. Não aconteceu, claro que muita gente ficou frustrada, mas estava dentro do esperado. Quando foi contratar um outro treinador, eu fui a favor até de deixar o Marcelo Henrique, que era o auxiliar técnico, até porque estava dentro dos planos do projeto. Naquela oportunidade do campeonato, nós não tínhamos mais possibilidade de ser rebaixado, que era o principal objetivo da diretoria, era se manter na divisão. Então, eu entendia que o Marcelo Henrique poderia continuar e com o dinheiro que fosse contratar um novo treinador, poderia ter trazido aí 3 jogadores, reforçar o elenco para ainda mais se fortalecer, para se manter na divisão e quem sabe se arriscar uma classificação para a segunda fase. Para mim, eu não entendi, eu não gostei e achei que deveria ser mantido naquela oportunidade o Marcelo Henrique. Rapidamente, a gente está com o tempo curto nesse programa, daqui a pouco a gente volta então para falar, né, da sequência sobre Votuporanguense. Se não sai daí, o Meio de Campo faz o nosso primeiro intervalo nessa noite, daqui a pouco a gente volta.